Oi pessoal, vamos lá, parte 3 dando sequência à nossa explicação para a avaliação aí do terceiro bimestre. Estamos aí que é uma síntese, que é um gênero textual, que consiste em um resumo conciso, impessoal, de um texto ou um livro, ou igual pedi, o livro de Iracema. O autor é José de Alencar. E aí nós vamos estar explicando aí. Às vezes vocês perguntam, professora, mas o que significa conciso? O que é a palavra conciso reduzido em pouca palavra? Tipo, resumo. O que é impessoal? Né? Impessoal é desprovido de qualquer traço pessoal e sem julgamento. Faz parte aí da síntese, que é um gênero textual, que consiste em um resumo. E aí nós vamos apresentar essas ideias e apresentar as ideias principais, como assim? O livro de Iracema, que está na plataforma plural que vocês leram. E essa síntese vai valer nota. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse livro? Eu tenho certeza que vocês leram. Então vamos lá. Iracema, com o autor José de Alencar, né? Essa obra de maior excelência do indianismo, de José de Alencar. Iracema é um romance de fundação escrita em prosa poética, cujo enredo passa-se o início do século de 1600. E nós vamos lá ter esse conhecimento aí, né? Uma síntese, como fazer, como ter argumento para montar essa síntese. É um gênero textual, vamos fazer um resumo da parte de apresentar as ideias principais. Isso é muito importante. A regra e o formato vocês já sabem. E vamos dar também, podemos fazer a parte 4, né, da explicação. Então aí, ó, Iracema, ícone do indianismo romântico, que teve sua primeira publicação em 1865. Figura até hoje entre os principais obras literárias brasileiras. De autoria, né, de José de Alencar, cujo projeto artístico envolvia as condições de uma cultura nacional. Iracema é uma narrativa de fundação, ou seja, seu eixo temático principal versa sobre a criação, né? Sobre a criação de uma identidade cultural. Um texto que se orienta para apresentar a origem da nacionalidade brasileira. Vamos lá. E por meio de análise amoroso, né? Esse meio em enlace, né? Amoroso, entre a Índia e Iracema, representante do povo nativo, os portugueses, esse português Martim, colonizador português do século XV, que José de Alencar constrói uma narrativa que remonta a gênese da pátria brasileira. Esse encontro de raça teria gerado um povo brasileiro. Então, assim, essa parte que eu pedi vocês para estar fazendo uma síntese, vamos estar alencando, né, essa parte que fala de toda essa apresentação aí de Iracema. Iracema é uma obra que traz como protagonista uma mulher indígena com característica física, psicológica como idealizada. Então aí nós temos aí, né, a protagonista. A história tem o início quando Martim, português, responsável por defender o território brasileiro de outros invasores europeus, perde-se na mata, em localidade que hoje corresponde ao litoral do Ceará. Iracema, Índia, Tabajara, que então repousa entre umas árvores, assusta-se com a chegada do estranho e dispara com uma flecha contra Martim. Ele não reage à agressão por ter sido
alvejado por uma mulher. Iracema entende que feriu um inocente. Em pacto de paz, Iracema leva o estrangeiro ferido para sua aldeia e para ter com seu pai, Araquém, o pajé da tribo. Martim é recebido com grande hospitalidade, mas sua chegada não agrada a todos. Irapuã, guerreiro, Tabajara, apaixonado por Iracema, que ele faz parte da tribo, e o primeiro a desagradar-se. Durante a sua estadia na aldeia, Iracema e Martim aproximam-se. Floresce entre os dois forte atração. Contudo, Iracema tem um papel importante na tribo. É uma virgem consagrada a Tupã, guardadora do segredo de Jurema, um licor sagrado que levava a Índia Tabajara. Aí acontecia, sobre esse licor acontecia algo, vamos dizer assim, a cultura, deles lá. Entre festejos e batalhas com as outras tribos, entre elas, os dois pitiguaras, aliados de Martim, Iracema e o estrangeiro português envolviam-se amorosamente. E a Índia quebra o voto de castidade, que significava uma condenação à morte. Martim, por sua vez, também perseguido, Irapuã e seus homens querem beber o seu sangue. A aliança com pitiguaras torna-se a um inimigo ainda mais indesejado. Apaixonados, Iracemas e Martins precisam fugir da aldeia, Tabajara, antes que a tribo perceba que a virgem rompeu o voto de castidade. Junta-se a Poti, um índio pitiguara, a quem Martim tratava como irmão. Quando os tabajaras recebem a fuga, parte-se em perseguição aos amantes, liderado por Irapuã e Caiubi, o irmão de Iracema. Acaba-se por encontrar uma tribo pitiguara, uma sangrenta batalha e é travada. Caiubi e Irapuã agridem violentamente Martim. Iracema avança com ferocidade contra os dois, ferindo-os gravemente e prevendo a derrota. A tribo Tabajara bate em retirada. O casal, então, fugia-se em uma praia deserta onde Martim constrói uma cabana. Iracema passa um tempo sozinha enquanto o amado fiscaliza as costas em expedições e amando do governo português, Martim é constantemente tomado pela melancolia e nostalgia de sua terra natal, o que entristece Iracema, que passa a pensar que sua morte seria, para ele, uma libertação. Não muito tempo depois, Iracema descobre-se grávida, mas Martim precisa partir para defender junto Poti a tribo de Pitiguara, que está sob ataque. Iracema acaba tendo um filho sozinha e batiza a criança de Moacir, o nascido de seu sofrimento. É o significado. Ferida pelo parto, pela tristeza profunda, o leito de Iracema seca. Então esse leite, todo o leite lá da Iracema seca. Martim chega a tempo de Iracema entregar-lhe a criança e falecer logo em seguida. Então, pessoal, essa análise aí da obra de Iracema é muito triste. Ela é um pouco melancólica devido a todo esse procedimento que naquela época, esse tempo contemporâneo,
era todo esse ritual e essa tribo. Então, tinha que seguir esses rituais aí. Então, essa análise de Iracema era escrita na terceira pessoa, né? O narrador é o onisciente. O trabalho linguístico promovido por Alencar, né? Que é José de Alencar, faz com que a obra seja situada gênero de prosa poética, pois o autor privilegia o aspecto relacionado à forma de poesia, como o ritmo, a literação, o uso abundante de metáfora, que é uma das figuras de linguagem, comparações, perifrases, e segundo Antônio Cândido, uma melodia verbal que conduz o romance, feita a descrição repletas de imagem, cores, que ajuda na função da história, com elementos da natureza, característica tipicamente romântica. Então, assim, é muito triste, né, nós ver a história, mas é importante ter esse conhecimento dessa obra literária brasileira. Personagem de Iracema. Iracema é uma índia tabajara, guardadora do segredo de Jurema, planta alucinógena. Martim, colonizador português, baseado em Martim Soares Moreno, primeiro colonizador português do Ceará. Araquém, pajé, tabajara, o pai de Iracema. Caubi, guerreiro, tabajara, o irmão de Iracema. Irapuã, chefe dos tabajara, principal inimigo de Martim. Esse Irapuã, ele era interessado, né, na Iracema. A Andira, velho guerreiro, irmão de Araquém. Poti, guerreiro, potiguara, aliado de Martim. Jacauana, chefe dos potiguaras. Batuirité é um velho sábio, que é o avô de Poti. Moacir, filho de Iracema e Martim. Esse Moacir foi filho de Iracema e Martim. Japi, cão de Martim. Então havia ali também, né, um cachorro, né? Esse cão aí, quando vocês lerem a história, vai encontrar ele lá. Então esse contexto histórico de Iracema, escrito nos anos finais da primeira geração romantismo brasileiro, Iracema é uma obra inspiradora por forte nacionalismo, que caracteriza essa produção romântica. A época do Brasil era uma nação recém-independente de Portugal, fato que direcionava artistas de diversos gêneros pensar em constituir uma ideia de identidade cultural e de origem nacional do que significava ser brasileiro. É muito importante essa narrativa de Iracema, passa-se no século XV, entre 1603 e 1611, remontando aos anos de chegada dos portugueses ao continente sul-americano. Entretanto, trata-se de uma idealização das figuras do índio, bem como traumático e processo colonial. A invasão, né, portuguesa não despertou grandes paixões dos povos originais, que é os originários, né, pelos homens europeus. Como retratava a narrativa, pelo contrário, os portugueses trouxe consigo doenças, guerras, territórios, escravidão e, né, alguns estupros de indígenas, e além do grande genocídios das populações que habitavam no território brasileiro. Então, assim, esse aí, gente, é o contexto, pessoal, é um contexto histórico de Iracema, é o contexto da parte da história, que o autor é José de Alencar, mas é muito importante esse dramaturgo, né, romancista, crítico e também político, hein?
José Martiniano de Alencar nasceu em Messagena, Ceará, né? Em 1º de maio de 1829, filho de um senador do Império. Mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro, tendo vivendo também em São Paulo, onde cursou faculdade de Direito do Largo de São Francisco e Pernambucano. E também foi além dele ter frequentado a faculdade de Direito, né, do Largo de São Francisco, e também era pernambucano, e em Pernambuco também. E onde concluiu o curso de faculdade de Direito de Olinda. Então, assim, isso aqui é a parte escrita desse dramaturgo, romancista, José Alencar, que é o autor, né? É o autor de diversos livros que traz diferentes perfis femininos como protagonistas. Então, assim, tem um filme, eu recomendo você, aluno, assistir o filme, que você vai entender mais ainda, além de você ter lido o livro, e o filme vai te ajudar ainda a ter um conhecimento mais amplo. Que Iracema foi adaptada para o cinema em 1979. O subtítulo é Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Esse é o filme, tá, pessoal? Se vocês quiserem assistir, é um filme clássico, contemporâneo, mas é muito bom, vocês vão gostar e vai, assim, ter uma estreita relação com o filme e o livro que vocês leram, que vocês vão conseguir entender e até mesmo depois tá usando os argumentos para montar a sua síntese. Assiste, uma indicação maravilhosa aí para vocês assistirem, tá? Então tá, ficamos aí. Está aí uma explicação resumida aí do livro de Iracema, que está na plataforma Plural. Eu espero que todos tenham lido e tenham gostado. É um pouco melancólico, mas traz grandes conhecimentos de um tempo aí contemporâneo. É muito importante nós voltarmos na linha do tempo para estar fazendo essa análise e poder estar fazendo a nossa síntese, todo mundo escrito a próprio punho. E aí, você tem toda a capacidade. Vamos lá?